O capítulo 176 saiu e esse é seu review. E que capítulo louco, deixando o Dome Reverse ainda mais complicado. Mas eu acho que eu tenho uma resposta para isso. Só que também acabou deixando a possibilidade do Rox de Shebeck estar vivo. E o melhor de tudo é que esse pode ser o motivo da Terra Sagrada ter sido atacada. Eu vou trazer o review e teorias sobre esse capítulo e aqui no canal também tem uma playlist de teorias e de review que vai estar passando no final da tela. Eu peço que vocês deixem o like e a teoria de vocês se vocês já são de casa, mas se você é novo por aqui, assiste o vídeo até o final e caso você goste, aí você se inscreve. Mas agora, bora para o review. Nós começamos o capítulo com a nota do editor dizendo que o Thalheim do Loki ecoa por toda a ilha. E nós vemos a enorme explosão após o Loki lançar o seu ataque. E o Frank em choque se perguntando o que é isso. O que vale a pena ressaltar é que o Frank está em um lugar totalmente oposto a onde está acontecendo o confronto do Loki. Eles estão perto da escola da Morsa e ele pergunta o que ela está fazendo mexendo dentro da caixa, que deveria conter o corpo do Vegapunk. E vemos uma nova tecnologia sendo apresentada. São os conversores de Omnidreno, os Code. Ela conta que eles deveriam ser capazes de usar o Rover, já que estão em Elbaf, porque a energia está fluindo por todo lugar. E questiona o Frank, porque ele nunca tentou usar algo mais poderoso do que a sua Frank Cola. Ele começa a conversa perdido e termina ela também. Mas é bem legal ver um painel aonde a pequena Bonnie está tão segura e confortável com um chapéu de palha a ponto de não usar os seus poderes. Mas a cena muda e o incêndio está se espalhando por toda a floresta, deixando o nosso bravo guerreiro do mar espantado, achando que isso é um pesadelo comparado com um dia em que o mundo vai acabar. E para quem tinha alguma dúvida de quem é maior, se era o Kaido ou o Loki, aqui temos o Usopp dizendo que ele é muito maior que o Kaido. Só que ao mesmo tempo em que ele está nervoso com toda a situação, ele também está perdido porque o Luffy está montado em cima do enorme dragão. Então ele está deduzindo que eles são o seu aliado, mas foco deles agora é salvar as crianças. E a Robin foi ao socorro do gigante Saul, que está gravemente ferido no chão. A Nami chama o Zeus, já que eles estão com uma emergência, pois precisam apagar o fogo da biblioteca. E prontamente o Zeus obedece, fazendo uma chuva torrencial caindo por toda a biblioteca que está em chamas. A Robin está muito aflita, pois todo o conhecimento de Ohara está guardado ali. E quando tudo estava indo bem, com uma enorme chuva caindo sobre o fogo, uma voz surge repentinamente, fazendo uma pergunta para eles. Apagar esse fogo não está dentro do acordo. E Killian aparece com um dos seus pesadelos, falando que eles prometeram que jogaria a história do mundo fora. E na mesma hora, um monstro feito do pesadelo do Saul abocanha o Zeus, engolindo ele, terminando com a chuva torrencial. O Sanji diz a ele que aquela era a última chance deles de apagarem aquelas chamas e pergunta quem é esse cara, que o Jinbe já responde que ele é um dos três que estão causando todo esse caos em Elbaf. E quando tudo parecia perdido, um novo suspiro de esperança surge em formato de tecnologia. Ouvimos através dos comunicadores mobilizando os Code. Eles chegaram coletando todas as chamas e ao mesmo tempo congelando todo o local, deixando os Cavaleiros de Deus surpresos, aonde o fogo foi rapidamente apagado, congelando toda a biblioteca. E essa nova tecnologia, os Codes, nada mais é que um dial melhorado, por mais que eu não me lembre se ocorreu uma interação do Usopp apresentando isso para o Vegapunk, de alguma forma ele conseguiu reproduzir e dar um upgrade nessa nova versão, gerando uma nova fonte de energia, dando um booster de força no Frank. Mas o que eu quero destacar é que o arco que era para o Usopp brilhar está deixando ele mais ofuscado. E isso eu acho que é proposital. E no final ele e Loki tenham o que é necessário para conquistar o esquilo lendário. Loki, com a sua força descomunal e os seus olhos de serpente, que fez o esquilo se lembrar do antigo mestre e amigo. E o Usopp, com seu espírito de bravo guerreiro do mar em algum momento crucial, ele pode provar o seu valor e conquistar o esquilo
esquilo, e dentro do mural Haller pode ter dado um spoiler do que isso vai acontecer, porque se vocês notarem bem, o gigante ancestral que está nele está sem o seu martelo. Será que até o final do arco o Usopp conquista o esquilo? Só não me pergunte como esse esquilo gigante caberia dentro do Sunny. E no início do arco de Elbaf, nós vimos que o fogo e o raio são as maiores fraquezas da árvore, e Lilith, com essa nova tecnologia, acabou de fazer um extintor de incêndio para toda Elbaf, o que está me levando a crer que a nova Ilha do Futuro vai ser o reino milenar dos gigantes, que, ao meu ver, já deve ter sido algo extremamente tecnológico no passado, mas esse mundo foi engolido pela elevação dos oceanos, forçando os gigantes a escalarem o lugar mais alto do mundo, fazendo dele a sua nova moradia. Mas nós vemos que a Lilith converteu todo o problema em uma nova solução e, ao seu ver, desastres naturais nada mais são do que energia acumulada. Ela pegou uma garrafa de cola do Frank e a turbinou com a energia extraída do incêndio, aonde o acúmulo de energia era tanta que o Frank achou que o frasco iria explodir na sua mão. E Lilith, que é fascinada por suas invenções e melhorias, fala que o interior do Frank foi brilhantemente construído, semelhante a um pacifista. Mas quando ela ouviu que ele usava esse corpo super destrutivo, mas com a sua cola antiga, ele não poderia alcançar o seu ápice. E conta que combustível é paixão, e se você tomar isso, o seu poder vai explodir. E após o Frank receber essa nova cola, a primeira coisa que veio na minha cabeça é como isso pode ser usado no Sunny, porque o Cope de Burst é um sistema de propulsão de emergência do navio criado pelo Frank. Utilizando 3 barris de cola, o navio dispara um canhão gigante para baixo, impulsionando-se pelo ar por até 1 km para fuga rápida. Mas com essa nova cola, qual pode ser o seu novo alcance? Ou melhor de tudo, se ao invés de ser um sistema de fuga, imagina isso sendo um sistema de ataque. Isso poderia colocar um Sunny com o poder destrutivo de uma Akuma no Mi despertada, similar ao Dammit Punk, o canhão magnético do Kid. Essa adição de poder insana seria tanto para o ataque como para a defesa. Mas nós vemos que o Zelo está morrendo de medo no estômago da serpente, e Saul e Robin se mobilizam para ir até a biblioteca, pois toda a história de Ohara está por lá. O Killigan, após ouvir isso, ordena que o demônio dos sonhos engula a biblioteca para não deixar que eles tenham algum vestígio de esperança, porque o novo mundo só poderia ser criado quando a história do mundo antigo for apagada. E essa fala do Killigan de um novo mundo só poderá ser criado quando a antiga for apagada remete a uma das falas dos Goroseis, porque durante o Reverie nós vemos que os Goroseis revelam que o mundo precisa de uma nova purificação. E no arco de Egghead foi revelado que essa purificação está vindo pelo aumento das águas do oceano. E a Bíblia pode ter inspirado nessa purificação, porque o dilúvio veio como uma purificação aonde os filhos de Deus estavam pegando as filhas dos homens, e dessa união acabou gerando os Néfilins, no caso, os gigantes e heróis poderosos segundo a Bíblia. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 7, o que pode ser a inspiração para os bucaneiros. Isso explica o motivo dos dragões celestiais odiarem os bucaneiros. É porque eles são os verdadeiros deuses desse mundo antigo que Musama quer apagar. Mas o Jinbe diz que ele vai fazer esse monstro cuspir os Zeus com seu karatê tritão. E o Killigan zomba dele dizendo que ele pertence a uma raça feia e que faz ele querer vomitar. E fala que ainda bem que eu estou usando o meu capacete para não compartilhar o mesmo ar com esse ser. O Sanji, após ouvir esse papo de escolhido, sabe muito bem que está diante de um dragão celestial, mas zombar de um membro da sua tripulação e sair leso, isso não é algo que vai acontecer, pelo menos não no turno do Sanji. Então, como se todos os pensamentos estivessem conectados, eles agem da melhor forma, que é dando um pau em quem merece. Os três lançam os seus ataques, aonde o efeito da nova cola do Frank deixou ele com os seus músculos gritando, que com um simples pulo fez ele saltar a uma altura insana. Com tanto poder acumulado, imediatamente ele preparou o seu Super Strong, e o Jinbe o seu Karatê Tritão técnica secreta, o Sanji o seu Ifrit Jump. Todos os dois são pegos de surpresa, tanto o monstro de pesadelo como o cavaleiro de Deus Killigan, aonde o pesadelo recebeu o Super Strong
Young Dexter do Frank e o Burai Khan do Jib fazendo o pesadelo virar poeira. E o mais insano de tudo, o Sanji usa o seu Ifrit Jump com o KC na cabeça do dragão celestial, quebrando o seu capacete, amassando a sua cabeça, bem semelhante ao ataque do Donsai e o Léo deram no São Charles lá no Reverie. Mas a cena muda para a Vila Oeste, aonde está iniciando o confronto dos piratas guerreiros gigantes que se tornaram demônios versus os guerreiros da Vila Oeste. A batalha começa e eles notam que mesmo dando um ataque neles, eles continuam se regenerando, mas confessam que lutar contra alguém conhecido é algo bem difícil, aonde eles se questionam se não existe uma maneira de parar eles. A legião demoníaca avança, mas do nada, os gigantes Dory e Brog recobram a consciência e perguntam um para o outro se eles estão ali, e dizem que foi por pouco. Para quem não percebeu isso, eles estavam prestes a lançar um Hakoku no ancião Jaru, que se manteve firme e não levantou nem um dedo sequer para defender o ataque dos seus pupilos. Dory e Brog contam que seria uma desgraça continuar vivendo depois de direcionar vários insultos infundados ao ancião, e o pior de tudo, continuar vivendo após tentar arrancar a cabeça desse gigante honrado. Toda a honra das suas armas ficariam manchadas por gerações, e para isso não acontecer novamente, e para eles não se curvarem perante a um demônio, eles fazem algo insano, mas não antes de darem o seu último adeus um para o outro, porque lutaram bravamente durante o último século, aonde eles são os guerreiros de Elbaf. Então o que falta para eles é morrer com orgulho. Em uma cena muito insana, os dois se autodecapitam e as suas cabeças voam, deixando todos espantados com os seus corpos caindo no chão. E quando tudo parecia perdido, um círculo de chamas aparece ao redor dos seus corpos e eles são virados. E para nossa surpresa, eles estão do mesmo formato de antes de sofrer o Dome Reverse, deixando a todos surpresos porque voltaram ao normal e estão com as suas cabeças intactas. E chegamos no final do capítulo com o Dory e o Brog se juntando com o Straussen, o Hajirudin e o Zoro, aonde eles agora dizem que sabem o que devem fazer: morrer para a transformação demoníaca acabar. E o mais interessante de tudo é que os seus corpos antes eram cadáveres ambulantes, mas quando saíram da transformação, os seus corpos ficaram totalmente recuperados. Então, eles não precisam hesitar, porque se derem um golpe fatal, eles irão voltar novos, sejam cortando as suas cabeças ou arrancando os seus corações. Eles têm que fazer isso pelo bem dos seus companheiros, para tornar Elbaf livre dessa possessão. E terminamos o capítulo com a nota do editor: os guerreiros se unem. E fim do capítulo. Infelizmente temos uma pausa na próxima semana. E que capítulo insano, ele terminou, mas a dúvida continuou sendo o mais louco de tudo: como eles quebraram essa maldição e não morreram como o Shebeck, que ficou cansado. Será que o Oda meteu essa de doido e esqueceu do que fez? Eu acho que isso não é assim. Deixa eu colocar a minha aposta nisso. A minha aposta de como o Dome Reverse foi quebrado é que teve duas maneiras de transformações diferentes. A primeira, que vimos como foi os participantes do jogo, onde Dory Brog foi o primeiro no 1150, aonde Musama primeiro concedeu o poder maligno para ele com um pacto Warqual e foi ganhando terreno nos próximos capítulos. A diferença aqui é que o Dory é um peão de Musama em um jogo, mas após a Gunko começar a interromper a conexão com Musama, os gigantes assumiram o controle, cortando a cabeça um do outro, ou seja, os peões saíram do jogo, e quando saíram voltaram ao normal do momento antes do contrato Warqual. Que notem que o Dory está sem o seu braço, mas agora porque o Shebeck e os seus familiares não retornaram da mesma maneira que o Dory e o Brog, com o seu corpo recuperado. A minha aposta é que a transformação Dome Reverse é uma função dos poderes de Musama, aonde a primeira que nós vimos foi um jogo e da segunda ele fez de uma forma abrupta. Notem que a transformação do Shebeck no capítulo 1163 foi através do contato após ele ter o seu corpo perfurado através do próprio avatar de Musama. E isso para mim faz total diferença, porque aqui
o Haki de Musama está sobrepondo o do Shebek. E o mais importante de tudo, a conexão entre o Saturno e o Musama não foi abalada da mesma maneira que a Gunko, que estava resistindo ao seu controle nos capítulos anteriores. Só que toda essa confusão do Dome Reverse acabou gerando uma nova teoria, porque se eles, os gigantes Dory e Brog, após saírem da maldição, saíram recuperados, porque o mesmo não aconteceu com Rox e com seus familiares. E isso é algo bem insano e se conecta com os dias de hoje. Se liga nisso aqui, nós temos no final do capítulo todo o contexto de que o Rox morreu com a tela ficando escura e o som de uma lâmina perfurando a sua carne. E nos quadros seguintes, um dos piratas, Roger, confirma a morte de Rox, aonde o seu capitão perguntou: mas como isso se conecta nos dias de hoje? E se tudo isso foi uma mentira do Oda e na verdade uma outra parte do seu corpo foi atingida a fim dele não fugir? Isso justificaria o motivo da Terra Sagrada estar em chamas capítulos atrás e agora tudo está bem. É porque na verdade Shebek foi resgatado pelo Barba Negra da sala de troféu de Musama, que para mim aquelas câmaras contêm os corpos dos deuses que surgiram durante as eras. E agora uma outra teoria sobre o capítulo passado. Nós sabemos que o Ratatosk se auto-exilou dentro do martelo esperando a chegada de um novo mestre que fosse digno para comer a Akuma no Mi e também empunhá-lo. O que está me levando a crer que a criação das Akumas no Mi podem ter sido criadas para uma outra finalidade. Pensa comigo aqui, nós vemos o Nika, o Ratatosk e o gigante antigo, só que o detalhe é que o Nika ele não tem o arco do despertar como nós vimos o Luffy no Gear 5. Isso pode ser uma dica que ele é o primeiro Nika, o Nika real. Agora eu quero que você se coloque na posição de um ser que é ameaçado por essas divindades, como o Nika e o Nidhogg e por aí vai. Mas matá-lo é algo impossível porque é algo divino e imortal. O que restaria para você era prendê-lo ou selá-lo. O que está me levando a crer que na verdade as Akumas no Mi são uma forma de prisão para esses seres. Como o Vegapunk mesmo teorizou, são pessoas que existem em dimensões diferentes imaginadas por alguém. Mas eu fico pensando se de fato Imugunko vai ser o inimigo final do arco. Eu acho que a batalha final desse arco vão ser os Chapéus de Palha contra o Loki, só que um detalhe que pode deixar esse combate muito mais insano do que nós podemos imaginar. Nós vemos que o tamanho do Loki potencializou a fruta do Nidhogg, extraindo todo o tamanho do dragão de obsidiana, como foi detalhado na versão